Olá pessoal, hoje eu trouxe um convidado super especial. Para quem não sabe, meu pai é pediatra, intensivista, também aqui na cidade de Franca. E bom, depois de muita gente conversar, eu pedi para ele vir hoje falar de um tema super importante que é febre. Meu pai, ele sempre, desde criança, ele foi um super incentivador para mim, para fazer a pediatria e seguir esse caminho que eu sigo hoje. E é a minha maior referência na pediatria, é o meu maior espelho, o meu maior... E eu tento ser o reflexo do que ele é. Bom, e aí hoje a gente resolveu falar um pouquinho sobre febre, que é um tema tão importante, que a gente vê tanto por aí, e a gente sabe, né, pai, o tanto que isso gera uma ansiedade em todos os pais por aí. Então, pai, se apresenta aqui para todo mundo e já vamos começar esse bate-papo e falar um pouquinho sobre esse tema, né, que a gente vê o tanto que é relevante e importante para os pais. E antes de começar a falar desse assunto, vamos falar sobre o que é febre. Bom, a convite da minha filha, que estamos trabalhando junto há algum tempo. Meu nome é Carlos Reis Giacometti, sou médico pediatra e intensivista, já há 38 anos sou formado. E a gente resolveu fazer esse bate-papo porque um tema muito importante e uma ansiedade muito grande que causa nos pais é febre. É o maior motivo de consulta em pronto-socorro, em ambulatório e mesmo de consulta por telefone dos seus pediatras. Sim. Então a gente vai falar a respeito disso, bater um bate-papo e deixar algumas orientações para vocês do que é importante de quando se preocupar. Isso aí. Então, eu acho que para a gente começar, vamos falar um pouquinho do que é a febre, né, pai? Febre nada mais é do que um processo inflamatório, um processo infeccioso, mas nem sempre a febre é um sinal de gravidade, né? A febre pode ser só um sinal de que, ok, o nosso corpo está reagindo, o corpo dessa criança está reagindo a algum micro-organismo, mas nem sempre é um sinal de gravidade. Então, para definir febre, você considera a temperatura corporal e é importante onde medir essa temperatura. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, os termômetros de infravermelho, você pode mensurar essa febre, pode mensurar na região frontal, retroauricular ou então axilar. Ainda o melhor local é a região axilar. Sim, mais fidedigna, né? Vamos considerar febre, temperaturas acima de 37,8 e se a criança estiver bem, medicar acima de 38. Sim. E uma coisa importante que é medicar com os analgésicos que a gente tem, analgésicos anti-inflamatórios, dipirona, paracetamol e ibuprofeno, que é as drogas que a gente tem no mercado. A gente usa aí no mercado, né? E seguindo as orientações do pediatra que acompanha a criança. A dosagem sempre a gente tem que falar aí com o pediatra, até porque o que acontece muitas vezes é esses pais acabarem se medicando os seus filhos, né, de maneira errada. Às vezes, a medicação é para medicar 10 gotas, o pai dá 5 gotas, aí essa febre não passa, aí o pai fica preocupado, ai meu Deus, essa febre não passa. Então assim, na dúvida, a gente sempre tem que conversar doses, a gente sempre tem que falar com o pediatra. E achei importante isso que meu pai falou, que a febre a gente deve considerar acima de 37,8, mas o meu pai sempre falou isso pra mim. Eu fui uma das alunas do meu pai na minha residência e ele sempre falava, deixa o corpo primeiro reagir. Então não é quando tiver a febre, né, pai, que a gente tem que medicar essa criança. Então tá com 37,8, tá olhando pra criança, ela tá brincando, tá pulando, tá com um estado geral muito bom, a gente não precisa medicar. Agora, essa criança começou a ficar mais prostradinha, passou meia hora, não passou essa febre, tá irritada, aí sim a gente medica com esses analgésicos que meu pai acabou de citar, que são as medicações que a gente utiliza aí numa situação de febre. Normalmente, aproveitando essa deixa, a gente deve medicar a cada 6 horas. E sempre aquela dúvida se você precisa medicar a cada 3, a cada 4. Não é muito conveniente ficar super medicando a criança. Você tem que dar tempo para o organismo reagir. Assim, se a criança tem 39, dentro de 3 horas ela está com 38, mas está bem, não tem necessidade de medicar de novo.
Uma das maiores causas de manutenção de febre é a desidratação. Quase toda criança quando tem febre ela desidrata, porque ela ingere pouco e transpira. Então ela perde muito líquido e com isso ela mantém febre. Se você hidratar bem, você não precisa ficar super medicado. Então é isso. Então 37,8, vamos rebobinar aqui então. 37,8, espera. Olha a criança, dá um banho, né, pai? O banho também às vezes pode nunca gelado. Ajudar o banho. E aí depois, então, depois desse banho, esse banho morninho, depois não adiantou, ainda essa temperatura continua a subir, aí a gente medica. Passou 4 horas, passou 2 horas, essa criança ainda tá com febre, mas, de novo, volta lá atrás. Então, veja o estado geral dessa criança, dá outro banho morno. Agora, a medicação de horário não é legal. Sempre esperar ter a febre para aí sim medicar, tá? Bom, outra dúvida super comum que eu quero que meu pai fale bastante sobre isso, pai, que eu acho bacana que a gente conversar, é quando esses pais devem se preocupar. Isso é muito importante, é o que eu falo praticamente em todas as consultas, que o motivo da consulta foi febre. Depois que eu termino a consulta, eu sempre oriento. Quando procurar, quais são os sinais de gravidade? Primeira coisa, que a gente é diferente abordar uma criança que tenha febre, que tenha menos de 1 ano, principalmente abaixo de 6 meses. Então a idade é super importante. A idade é super importante. Então quando eu comparo, vai uma criança de 3 meses, uma de 6, uma de 1 ano, de 3 anos, a abordagem é diferente. Sim. Quanto mais nova a criança tem que ser dado, ser vista com mais cuidados. Então, uma criança que tem febre, tem menos de 1 ano, e se tem principalmente alguns sinais que a gente vai orientar aqui e pontuar. Febre alta acompanhada de vômitos ou febre alta acompanhada de calafrio, que é quando o neném treme, começa a tremer, que as mãos ficam muito frias, que a boquinha fica roxa. Isso é um sinal de gravidade. É uma urgência médica. Essa criança precisa ser vista, ela não precisa e não pode esperar o outro. Precisa ser avaliada antes até dessas 24 horas. Das 24 horas. Então esse é um sinal de gravidade extremo, porque uma criança pequena ela pode ter uma infecção bacteriana grave que você tem que fazer um diagnóstico muito precoce. Intervir antes, né, até de 24 horas. Muitas vezes você não pode esperar o dia seguinte. Sim. Seria então, recapitulando. Sim. Criança abaixo de 1 ano, com febre alta, acima de 39, acompanhada de calafrio, com vômito, é um sinal de gravidade. Precisa de procurar um atendimento. Lembrando que febre alta é acima de 38,5, então a gente está aqui falando que abordam próximo de 40, 39. E normalmente essa criança também vai estar com irritabilidade intensa, não está mamando, está vomitando, a criança só quer cola. Então esses são sinais que são importantes. E isso é importante mesmo, né, pai? Isso da comida, porque a criança doente, ela não come, ou a criança até abaixo de 3 meses, a criança não mama. Então isso é um sinal de prostração. Então aquela criança que não tá mamando, aquela criança que não reage, aquela criança que não quer brincar. E há uma coisa importante, sempre avaliar a criança sem a febre também. Então tá sem a febre e ela continua prostrada, um sinal de gravidade. E um sinal de doença benigna. A criança está com 39,5, medicou para febre, passou meia hora ela tá brincando. Tá brincando, tá comendo. Pode ficar tranquila e esperar o dia seguinte sem nem. Não precisa procurar uma unidade de emergência. Não precisa ir na urgência. Porque tem muita gente, eu trabalhei em pronto-socorro há muito tempo, muitas mães procuravam pronto-socorro com a criança com 1 hora, 2 horas, 3 horas de febre. Sim. E muitas vezes sem necessidade. E algumas vezes, principalmente nessas crianças maiores, né, pai? A gente demora a conseguir avaliar ou realmente a fazer o diagnóstico, a gente saber o que a criança tem. Está a causa? Sim. Então, acho que isso é bacana vocês saberem. A gente vai deixar aqui no canto quais são esses sinais para ficar bem certinho aí na cabeça de vocês. A gente falou tanto das medidas que a gente deve fazer, né? Então, as medicações, a hidratação. Vamos falar um pouquinho do que não deve fazer. Uma coisa que as mães às vezes falam, né, pai, eu vi a temperatura pela testa, tô vendo que tá quentinho. O estar quentinho não é febre. A gente só considera febre acima de 37,8 a febre aferida. Então, nada de medir a febre pela testa. Mesmo com termômetro infravermelho, tem que ser axilar. A axilar, sempre a mais fidedigna. Outra coisa que também, às vezes, é uma medida meio antiga, mas que a gente também não orienta, é o banho com
com álcool, né? Extremamente perigoso para a criança, então a gente não indica. E o banho gelado. O banho gelado também não é legal, ser sempre o banho morno, né, Maia? É morno porque a temperatura, se a criança está com temperatura de 39, eu não posso colocar ela numa água quente, porque senão eu não consigo baixar a temperatura. Você tem que ter uma água morna e não pode ser gelada, porque se der gelada ela vai entrar, ela vai começar a ter tremor e pode até aumentar a temperatura. Isso aí. Então isso é uma coisa que não pode ser feita. E é muito importante frisar a hidratação. Uma criança com febre, ela desidrata, então é muito importante manter a hidratação, porque isso vai ajudar a baixar a febre. Para finalizar, então, vamos fazer um resumo de tudo isso que a gente falou. Vamos lá, pai. Bom, então, resumindo tudo que a gente falou, o que é importante quando uma criança está com febre? Primeiro, vamos considerar as temperaturas que vão chamar mais atenção, que vão ter que tem que ter mais cuidado. Temperaturas acima de 39, 39,5, 40 graus, principalmente criança abaixo de 1 ano. Criança maior, ela tolera melhor a febre. Então você pode medicar e esperar um pouco, até 24, 48 horas, para a gente fazer um diagnóstico de certeza. Mas na criança abaixo de 1 ano, principalmente abaixo de 6 meses, que tem a febre alta, se apresentar algum sintoma, igual a gente falou, vômito, calafrio, a boquinha fica roxa, prostração, irritabilidade, é uma urgência médica. Essa criança precisa ser vista e precisa ser vista rápido. Eu não posso esperar, porque uma meningite, que é uma infecção grave, ela pode se manifestar exatamente assim. Então a gente deve fazer. Na criança maior, um pouco, existem várias infecções e processo inflamatório que o organismo delas está preparado para combater. Então, enquanto ela tiver equilíbrio, a gente fala equilíbrio, que é o seguinte: se eu mediquei, a criança fica bem, ela brinca, ela se alimenta mais ou menos, ela não tem sinal de gravidade. Isso é sinal que os mecanismos de compensação que ela tem estão suficientes para combater aquele vírus ou bactéria que está entrando no organismo. Então, nem sempre febre quer dizer que vai ter que usar antibiótico. Então, isso é uma coisa importante. Que as maiores infecções de crianças são virais. A maioria das infecções hoje, com a vacinação, com a melhora do saneamento básico, são infecções autolimitadas. Quer dizer, a criança vai conseguir contornar. A gente vai ajudar um pouco, mas ela vai contornar. Nossa, pai, isso foi super importante, até que a gente não tinha falado até aqui. Que é importante saber que nem toda febre precisa de antibiótico. Na verdade, a grande maioria das crianças não precisam de antibiótico. Isso, essa criança sendo avaliada, principalmente no consultório, que ela possa ser vista novamente, é muito importante. O atendimento no pronto-socorro ele deve ser reservado para emergências, porque o colega que está lá, ele não vai ter condição de reavaliar essa criança, então é muito difícil ele fazer um diagnóstico e muitas vezes supermedica por isso. Exatamente. Mas eu acho que é uma coisa importante. Então, por isso que é legal acompanhar com o seu pediatra, porque, hoje ele viu, tá tudo bem, vê amanhã de novo. Ele vai reavaliar. E vai e vê no outro dia de novo. Se precisar de exame, esse pediatra vai ver. Então, conhece essa criança, né? Então... Conhece, sabe o passado, sabe o que ela já teve. No pronto-socorro, por isso que a gente deve reservar sempre na emergência. Isso aí. Bom, então eu quero agradecer aqui a presença do meu pai, de novo. Estou muito feliz de dividir esse espaço aqui com ele. Meu pai que é a minha maior referência na pediatria e na minha profissão. Acho que quem me segue aqui um pouquinho sabe o quanto eu tenho orgulho, né, de seguir essa carreira junto com ele. E muito obrigada, pai. Eu acho que vai ser muito útil para todas as mães. Estamos à disposição. Se tiver alguma dúvida, eu vou trazer muito mais ele aqui, tá, gente? Eu prometo. Beijinho.